Isaías 15-18. Profecia contra Moabe. Sentença contra Moabe. Certamente, numa noite foi assolada Ar de Moabe e ela está destruída. Certamente, numa noite foi assolada Kir de Moabe e ela está destruída. Sobe-se ao templo e a Dibom, aos altos, para chorar, nos montes Nebo e Medeba. Lamenta Moabe, todas as cabeças se tornam calvas, e toda a barba é rapada. Cingem-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças, andam todos uivando e choram abundantemente. Tanto Esbom como Eleale andam gritando, até Jaza se ouve a sua voz, por isso, os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro dele. O meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar, novilha de 3 anos, vão chorando pela subida de Luite e no caminho de Oronaim levantam grito de desespero. Porque as águas de Ninrim desaparecem, seca-se o pasto, acaba-se a erva, e já não há verdura alguma. Pelo que o que pouparam, o que ganharam e depositaram eles mesmos levam para além das torrentes dos salgueiros. Porque o pranto rodeia os limites de Moabe, até Eglaim chega o seu clamor, e ainda até Birelim, o seu lamento. Porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, pois ainda acrescentarei a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra os restantes da terra. Enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Sela, pelo deserto, até ao monte da filha de Sião. Como o pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales do Arnon, que dizem: dá conselhos, executa o juízo e faze a tua sombra no pino do meio-dia como à noite, esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra. Então, um trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, a sua jactância é vã. Portanto, uivará Moabe, cada um por Moabe, gemereis profundamente abatidos pelas pastas de uvas de Kiraresete. Porque os campos de Esbom estão murchos, os senhores das nações talaram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estenderam até Jazer e se perderam no deserto, sarmentos que se estenderam e passaram além do mar. Pelo que prantearei, com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, ó Eleale, pois, sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima, caiu já dos inimigos o eia, como de pisadores. Fugiu a alegria e o regozijo do pomar, nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o eia dos pisadores. Pelo que por Moabe vibra como harpa o meu íntimo, e o meu coração, por Quireres. Ver-se-á como Moabe se cansa nos altos, como entra no santuário a orar e nada alcança. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor fala e diz: dentro de 3 anos, tais como os de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. Profecia contra Damasco e Efraim. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que aí se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco e o restante da Síria, serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será apoucada, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será, quando o segador ajunta a cana do trigo e com o braço cega as espigas, como quem colhe espigas, como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia, olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. E não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso.
Naquele dia, serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora. E no dia em que as plantares, as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como o pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Profecia contra a Etiópia. Ai da terra onde é o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia. Que envia embaixadores por mar e navios de papiro sobre as águas, dizendo, ide, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível, de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai. Porque assim me disse o Senhor, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da vindima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então, podará os sarmentos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Serão deixados juntos as aves dos montes e aos animais da terra, sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo, será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível, de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Gálatas 3 versículos 1 a 14. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora, vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A experiência de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão, em ti, serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas, aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Salmos 58. A sorte dos ímpios. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes, no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda, que tapa os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca,
arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Desapareçam como águas que se escoam, ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma, que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então, se dirá, na verdade, há recompensa para o justo, há um Deus, com efeito, que julga na terra. Provérbios 23 versículo 12. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento.